Como saber a hora de comprar ou vender ações através das análises técnicas? Se você, assim como eu, quando olha aqueles gráficos das ações fica perdidinho e não entende nada daquele sobe e desce, chegou a hora de desvendar esse universo. Esse é o tema de hoje do Analistas em Ação. Hoje nós vamos falar da análise técnica das ações. A analista Ângela Tossato, da Nuinvest, vai nos ajudar a entender como interpretar esses gráficos. Ângela, seja muito bem-vinda! Olá, Tati! Olá, investidores! É muito bom estar com vocês novamente em mais um Analistas em Ação. Então, o tema de hoje ele é um pouquinho diferente porque é sobre análise técnica, como a Tati já comentou. Então, gente, como o cenário da nossa bolsa e também das bolsas globais é de correção de preços, né? Aqui no Brasil um pouco mais de um ano e no cenário externo há pouco mais de 6 meses, então hoje eu trouxe para vocês algumas dicas e padrões gráficos para conseguirmos comprar ações mesmo nessa tendência de baixa. Então, vamos identificar juntos hoje alguns padrões de reversão ao longo do programa. Ângela, para começarmos, quais são as formas existentes para analisar as ações? Existe alguma diferença entre essas formas? Sim, Tati, a gente tem duas formas bem distintas para analisar ações, né? Que é pela análise fundamentalista e pela análise técnica. Então, pela análise fundamentalista, a gente vai estudar as perspectivas de preço futuro de uma ação, né? Através da análise da saúde financeira dessa empresa, né? Da governança, do setor ao qual essa empresa está inserida, né? Algumas análises, né, de variáveis macroeconômicas também, ou, né, das tendências de consumo. Então, dentro de tudo isso, a gente vai buscar oportunidades para investimento. Acho que um exemplo bem interessante assim, é o que está acontecendo na China agora, né, que por padrões de consumo, então, os chineses estão começando a consumir mais carne bovina nos últimos anos. Então, o que isso quer dizer, né? Que nós temos que buscar algumas empresas do setor de exportação de proteínas, né, que possam se beneficiar com essa demanda. E aí sim, a gente vai buscar essas empresas, a gente vai analisar os números, né, para vermos se tem esse potencial de valorização futuro. Já na análise técnica, ela é baseada nos modelos matemáticos e estatísticos, né, construídos sobre informações da evolução do mercado ao longo do tempo, né, como o preço e o volume de negócios. Então, eu sempre costumo dizer que a análise técnica é time, né, é tempo. Por isso também que ela é muito utilizada para operações mais rápidas, né, como o day trade, porque vocês concordam comigo que não tem como eu bater o olho numa DRE, que é a demonstração de resultado de uma empresa, e dizer se é compra ou venda para aquele dia. Por quê, gente, né? Porque mesmo que eu conseguisse bater o olho, né, e ter essa clareza de posicionamento, para os próximos 3 meses nada mudaria, porque as empresas divulgam esses resultados trimestralmente. Então, por isso que em operações mais rápidas é imprescindível utilizarmos análise técnica para identificar essas regiões de maiores negociação, né, e tentar pegar essas oportunidades. Então, Tati, essas duas formas de análise, elas se complementam, né? Se utilizarmos, então, a gente utiliza, então, a análise fundamentalista para identificar, né, se uma ação está barata ou não por seus fundamentos, né, seus números, a saúde financeira da empresa, e nós utilizamos o gráfico para ver qual que é o melhor momento para comprar aquela ação. E o que deve ser analisado primeiro em um gráfico de ações? Existe algum modelo apropriado para os investidores mais experientes, diferente do que para quem está começando a investir? Sim, Tati. Então, acho que aqui eu vou passar 3 dicas para vocês, né? E vamos começar por essa, né, que tu comentou, né, de ter experiência ou não, e também de tu ter tempo ou não, né, para tu acompanhar o mercado. Então, a primeira, né, grande dica aqui é ver qual que é a disponibilidade de tempo que esse investidor tem e qual que é essa expectativa dele em relação ao investimento, né? Então, se esse investidor tem pouco tempo, né, a pessoa trabalha fora, né, tem outras atividades, não tem tempo de estar acompanhando o mercado frequentemente, né, ou muitas vezes durante o dia, então a gente sempre recomenda gráficos de time frames, né, gente? O time frame é aquele tempo gráfico mais longos, né, do semanal para cima. Então, o semanal, do mensal, tá, gente, né, do bimestre,
Por quê, gente? Então, porque esses períodos mais longos absorvem a oscilação ou esses ruídos do mercado, né? Porque, por exemplo, um gráfico semanal, ele é composto por 5 candles do gráfico diário. Então, esse sobe e desce, ele fica mais suave, né? Porque durante os dias eu posso ter uma grande oscilação, mas no gráfico semanal ele vai juntar esses 5 dias em um só. Então, eu não vou ver, né, essa oscilação intraday, né? Essa oscilação dos 5 dias, mas só da semana toda. E aí, para aqueles investidores, então, que têm como acompanhar o mercado, né, e talvez goste de operações mais rápidas, né, ou pelo menos algumas, não deixar tudo lá para o longo prazo, eu recomendo para esses investidores um gráfico diário, no máximo aquele gráfico semanal que eu comentei ali, né, para aquela pessoa que não tem tempo, porque são as melhores escolhas, né? Porque assim o investidor ele vai conseguir gerenciar suas posições, então ele vai ter tempo de fazer essas entradas mais rápidas e também ele vai ter tempo durante o dia de acompanhar suas posições. Agora, um terceiro perfil de investidores, que a gente nem pode chamar de investidores, são os traders. Né? São aquelas pessoas que buscam oportunidades no intraday, que é durante o dia. Então, as pessoas têm muito tempo para ficar, né, na frente do computador também acompanhando o mercado. Então, essas pessoas podem usar os gráficos intradiários, como, por exemplo, 60 minutos, o 15, ou até tempos menores. Mas também é questão de perfil. Então, quanto mais longo prazo for a sua expectativa para o investimento, maior deve ser esse time frame, esse tempo gráfico, para, né, absorver essas oscilações de curto prazo. Acho que uma segunda dica aqui também é identificar a tendência do ativo. Né? Quando esse ativo está em alta, a gente vai ter topos e fundos ascendentes. Quando ele vai estar em baixa, nós vamos ter topos e fundos descendentes. Ou esse ativo vai estar lateralizado, que é quando o preço oscila numa região, entre, né, uma região de resistência e uma região de suporte. Então, ele forma um retângulo, né, no nosso gráfico. E o ideal aqui, Tati, para os investidores de longo prazo é sempre buscar aqueles ativos em tendência de alta, né? Por quê? Porque os dados estatísticos nos mostram que 70% das ações que subiram mais de 100% partiram, né, acima da média móvel de 200 períodos. Então, se tu já é aquele investidor que prefere as ações em tendência de alta, quando tu identificar a tendência, né, que ela estiver lateralizada ou de baixa, tu já descarta aquele papel, né, e vai em busca de outro. E uma terceira dica aqui, que eu acho que é, né, o tema da nossa analistas de hoje, é identificar os padrões de candle, né, de continuidade de tendência de alta, né, gente, porque as maiores expectativas de ganhos é quando os papéis já estão em tendência de alta, ou, né, identificar aqueles padrões de reversão de tendência de baixa, né? Então, esses dois fatores vão facilitar a assertividade de compra, né? A assertividade de eu entrar no ativo e ele ir a favor da minha operação, né? Ou seja, eu ter lucros, né, a partir dessas entradas. Então, fazer operações contra a tendência, gente, sempre é muito mais difícil, né? E se tu acha que aquela ação tá barata demais, né? Eu vou comprar porque caiu muito, é muito arriscado, né? Porque se a gente não tiver aqueles indícios, né, ou aqueles padrões gráficos que nos indiquem aquela reversão, né, eu vou estar entrando no escuro nessa operação. Então eu vou entrar nessa operação só porque eu acho alguma coisa, né? Eu acho que ela tá barata, mas o gráfico não tá me dizendo isso, né? Ele não tá nos apontando essa possível entrada. Claro, gente, que não é tão simples assim a análise técnica, né? E exige também aquele tempo de tela para eu bater o olho e saber identificar a tendência e esses padrões de candle que eu acabei de comentar. Mas aos poucos, né, e padrão por padrão, a gente vai construindo essa biblioteca de informações, né? Então, não se preocupem, né? Quem não sabe análise técnica e quer aprender, leva um pouquinho de tempo. Mas, como tudo na vida, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. E aqui, Tati, então, com esses 3 passos, nós fechamos esse bloco, né, com as dicas do que analisar primeiro em um gráfico. A gente pode dizer que a análise técnica é como um modelo matemático que se repete de tempos em tempos? Sim, Tati, por isso que é tão importante estarmos atentos e olharmos o passado do gráfico. Eu diria que olhar o passado do gráfico é até mais importante do que a gente olhar o presente, né? Porque cada ativo se comporta de uma maneira diferente, né? Tem ativos que ficam
um tempo lateralizados, né? E quando rompem a lateralização, eles sobem 20%, 30% em poucos dias. Tem aqueles ativos que corrigem até as médias e voltam a subir. Outros, né, que repetem padrões de candles antes de uma reversão. E ainda, né, tem aqueles ativos que negociam sempre próximos às médias. Então, eles nunca se afastam, eles sempre andam próximos a médios, né? E por aí vai. Então, por isso que é super importante olharmos o passado, né? Os padrões sempre se repetem. E até aqui a gente pode até comentar com vocês que gráficos de IPOs recentes é bem difícil a gente fazer análise técnica. Por quê? Justamente porque a gente não tem todo esse histórico para analisar. A gente até consegue olhar alguns pontos, né, de maior negociação, mas a gente não tem tanta assertividade, né, para fazer análise de um gráfico de um IPO recente, como por exemplo, Tati. E a gente pode comprar essas ações que estão caindo? Como essa análise técnica nos ajuda a identificar a tendência dos papéis? Sim, podemos comprar ações que estão caindo, mas primeiro precisamos entender se há uma correção natural de mercado, se é aquela queda que reverteu a tendência ou se é uma queda de continuidade de tendência de baixa. Então, nós temos essas três opções. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né, no programa de hoje, sobre como comprar ações quando elas estão em tendência de baixa, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns padrões, né, algumas dicas também que podem ajudar na tomada de decisão na hora de comprar uma ação caindo. Então, a primeira dica, né, que essa ação deve estar em uma região de suporte, quando a gente tem aquele piso, tá, gente? Nunca quando o papel está caindo em queda livre, porque aí as chances de continuar caindo, né, até atingir uma região de suporte, elas são maiores do que aquela ação que está, né, já negociando nessas regiões de apoio. Uma segunda dica aqui que devemos observar, né, alguns padrões gráficos de reversão, senão, gente, nada feito. Continuamos, né, buscando alguns outros ativos, né, ou aguardando até que tenhamos esse padrão de reversão confiável nesse ativo que a gente quer comprar. E uma dica aqui, a terceira também, é o uso de indicadores, tá, gente, que é importante para nos ajudar na tomada de decisão. Mas não se preocupem, tá? Eu vou fazer um outro programa explicando para vocês quais eu recomendo e quais eu gosto de usar. Hoje a gente vai falar, então, de padrão gráfico de reversão. Ângela, explica pra gente como que é essa região de suporte e quais são os padrões gráficos de reversão para que possamos comprar ações mesmo em momentos de queda ou em tendência de baixa. Sim, Tati, eu vou mostrar para vocês, inclusive eu vou compartilhar o meu gráfico aqui na tela para ficar mais fácil, porque, né, gente, análise técnica é muito visual, então também não tem como eu ficar explicando muito para vocês aqui sem mostrar. Então vamos lá. Como tu comentou aqui, Tati, né, sobre suportes. Então, a gente tem vários tipos de suportes, né? A gente não é só um também. Então, eu vou começar explicando para vocês aqui pelo gráfico da Magalu só, tá, gente? Também o gráfico, né? O tempo gráfico aqui também não importa, né? Mas mais para a gente ver essa estrutura do gráfico. Então, o que acontece? Nós temos suportes de média móvel, né? Média móvel mais longa de preferência. Por exemplo, eu tenho essa média móvel aqui em verde no meu gráfico, pontilhada de verde, é a média móvel de 400. Essa rosa aqui é a de 200. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Suporte em média móvel mais longa, tá, gente? Então, aqui, se a gente observar o gráfico da Magalu no semanal, né, que é um tempo gráfico bem longo, aqui de novembro até abril, ali quase maio deste ano, a gente viu o papel negociando muito próximo, né, dessa média de 400 aqui. Então, essa média mais longa serviu como suporte. Outro suporte, né, bem interessante para a gente olhar né, ao analisar um gráfico é o suporte do caixote ou da lateralização que eu comentei com vocês. Então, aqui eu desenhei esse retângulo azul nesse mesmo gráfico da Magalu para mostrar para vocês. E o que acontece, tá, gente? A gente consegue perceber que nós temos uma média, mas também nós temos essa região aqui de baixo do suporte do caixote. Então, nós temos duas confluências de suporte aqui, né, no mesmo local. Um terceiro tipo de suporte que nós temos é o suporte horizontal. Então, várias vezes vocês vão ver meus gráficos, vão ver essas linhas, né? O que quer dizer essas linhas? Então, eu analiso o passado do papel, vou lá, né, em tempos passados, eu analiso o que? Regiões de negociação.
Então, por exemplo, aqui nesse gráfico na Magalu, no 2,21, nós temos uma referência lá de 2018, gente. Aqui nessa região também, de outubro, setembro, outubro de 2017, nós temos essa referência do 1,50 que está marcado aqui no meu gráfico. Então, essas são os suportes horizontais. E também, gente, nós temos outro tipo de suporte que a gente não vai estudar muito hoje aqui com vocês, mas é o suporte, né, de linha de tendência de alta. Tá? Então, vou pegar o gráfico aqui da Gerdau para mostrar para vocês, né? Então, o que acontece? A linha de tendência de alta é quando a gente liga fundos, né? Fundos são essas estruturas aqui que a gente tem, né? Quando ele faz esse N, né? Esse Nzinho meio torto aqui, né? Ele é um fundo. Então, quando a gente consegue ligar essas estruturas de fundo, ela é uma linha de tendência de alta, né? Não é no caso, a gente vai comentar hoje, porque a gente está falando de ativos de baixa, mas ela é uma região, né? Uma referência de suporte para nós. E agora, então, nós vamos falar do momento mais interessante aqui da nossa live, que são justamente esses padrões de candle de reversão, tá, gente? Então, nós vamos buscar o quê? Regiões de suporte e essas referências de candle de reversão. Então, o primeiro candle de reversão que eu vou trazer para vocês aqui vai ser no gráfico mensal da Cielo, tá, gente? Por quê? Porque aqui nós vamos ter vários martelos e martelos invertidos. Então, vou desenhar aqui para vocês também, para ficar mais simples de visualizar o que é um martelo. O martelo é essa estrutura aqui em fundos, né? E o martelo invertido é essa mesma estrutura virada, tá, gente? O martelinho do Thor virado também em região de fundos. Então, aqui a gente consegue perceber, ó, um martelo invertido, o outro martelo invertido. E aqui, se vocês analisarem, temos um outro possível, né, martelo invertido, mas ele não é, porque ele não está em região de referências de fundos, que nem aqui embaixo, nessa região do 192, tá, gente, para o gráfico da Cielo. Então, outro padrão de reversão importante depois de uma queda, e eu falo queda quando a gente consegue ligar topos, que nem aqui da Cielo, né, então, ó, região de topos e fundos descendentes, nós temos aqui, nós temos região de suporte também. Então, por isso que a gente tem os martelinhos, né, e os martelos invertidos aqui como figuras, né, como padrão de candle de reversão. Agora nós vamos ver um segundo padrão, que ele é bem importante, que ele é o Arame de alta. Então, eu vou pegar o gráfico da Magalu aqui no semanal e vou mostrar para vocês, inclusive dessa semana. Só que, né, gente, nem sempre a gente tem aquele padrão de livro desenhado. Às vezes a gente tem que bater o olho, né, e ver se é ou não o padrão. Então, até vou colocar um pouquinho maior aqui para a gente conseguir acompanhar juntos. Também, ó, tem esse suporte horizontal na Magalu, né, no 2,21, que nem expliquei para vocês há pouco do porquê dele. E nós temos essa referência, essa junção desses dois candles aqui. Então, o que é esse arame de alta? É quando nós temos um candle de uma força baixista, tá, gente? A força vendedora, que é esse candle que ele abre aqui em cima e fecha aqui embaixo, então a força vendedora bem forte. E nós temos um menorzinho aqui do lado, que nem esse. Então, o que acontece, né? A gente compraria no rompimento desse candle menor, né? E aí a gente conduziria essa operação. E agora, um terceiro padrão, eu vou colocar esse gráfico da Magalu no mensal. Então, o terceiro padrão é um engolfo de alta, é outro padrão de reversão bem importante que eu sempre presto atenção quando a gente tem gráfico em tendência de queda, tá, gente? Olha um padrão de reversão aqui. O que é o engolfo? O arame, nós tínhamos, né? Nós tínhamos essa estrutura de figura, o candle grande, né, de força vendedora e o pequenininho de força compradora. O engolfo aqui é o contrário, tá, gente? Nós temos um de força vendedora, vou colocar aqui para vocês, né? Vou colocar até um menorzinho, e nós temos um de força compradora bem grande, né? Que ele engolfa todo esse movimento do candle anterior. Então, o que a gente consegue perceber aqui. Então, aqui foi lá em 2015 também esse candle da Magalu, né, esse padrão de reversão, e a gente consegue perceber, né, o quanto a Magalu subiu depois desse padrão de reversão no gráfico mensal. Só que, claro, gente, né, nem sempre é fácil a gente acertar esses padrões de reversão, né, ou também a condução dessa operação que eu já iniciei, mas o que vale é a gente prestar atenção aqui, né, que esses padrões de reversão, eles nos ajudam, né, na tomada de decisão, né, se eu vou comprar ou não. Então, eu vou olhar uma região de suporte e também esses candles de reversão
né, esses padrões de reversão que nós temos. E se porventura essa ação continuar caindo, qual que é a recomendação? Existe algum tipo de proteção para os investidores? Sim, Tati. Inclusive, eu vou compartilhar novamente o meu gráfico aqui com vocês para ensinar para vocês um negócio bem interessante na análise técnica. Né? Então, a análise técnica, como a gente trabalha com o tempo, né, com o timing da operação, o que a gente faz para essa proteção? A gente sempre usa proteção, stop, tá, gente? Se falarem de stop, estão falando é disso. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, um papel está caindo e eu compro ele, vamos supor que eu comprei aqui a Cielo perto desses 8,30. Ele rompeu, ele andou um pouquinho mais, né? Ele foi até praticamente 8,40, só que a gente conseguiu ver toda essa queda aqui na Cielo, né? Continuando essa tendência de baixa. E o que acontece pela análise técnica? Então, sim, eu poderia ter comprado aqui nessa região, só que eu colocaria uma ordem com o mesmo número de ações na venda, tá, gente? Porque aqui a gente está entrando comprado, na venda um pouco abaixo desse último fundo ou dessa região de suporte. Então, essa que é a proteção, Tati. A gente sempre vai entrar numa operação vendo, né, um possível alvo, né, para compra, e a gente também vai colocar um stop, que é a proteção. Porque como a gente viu aqui na Cielo, nesse gráfico, a gente conseguiu perceber que ele continuou caindo. Então, se eu tivesse estopado, eu teria saído no prejuízo, mas muito menor do que eu estaria hoje, né, se eu tivesse continuado comprado no papel. Vamos agora ao momento que a gente responde as perguntas deixadas pelo pessoal que acompanha o Invest News. A primeira pergunta é da Patrícia Gomes. Ela questiona: a análise do gráfico é a forma mais eficiente para prever a variação do ativo, já que mostra o histórico da ação? Sim, Tati, vamos responder então a pergunta da Patrícia. Né? Eu acho que a análise gráfica ela é mais questão de time, que nem eu tinha comentado com vocês antes. Então, por que, Patrícia, né? Porque como eu falei para vocês também, na análise fundamentalista, a gente tem que esperar mais 3 meses, né, para a gente refazer aqueles cálculos fundamentalistas para ver a saúde da empresa, né, a saúde financeira, a saúde da empresa como um todo. E na análise gráfica, como a gente tem esse histórico, né, da ação, esse passado da movimentação do preço, é mais time. Então, a gente consegue prever, né, através desses padrões gráficos, o que pode acontecer na sequência e a gente não precisa esperar tanto tempo assim, né, como, por exemplo, né, na divulgação do resultado lá da DRE de 3 em 3 meses que a empresa faz, né? Então, a análise gráfica, ela acaba sendo mais rápida, né? Ela acaba sendo aquela análise, né? Eu consigo prever essa variação do ativo futuro com um pouquinho mais agilidade. A próxima pergunta do João Vitor é: a análise técnica é ideal para quem quer fazer investimentos de curto prazo? A análise técnica é imprescindível aqui, João Vitor, né, para fazer investimentos de curto prazo. Porque a gente também, né, não tem como fazer um day trade, por exemplo, olhando os fundamentos de um papel, né, de uma ação. Então, quanto mais curto for o prazo que eu quero fazer minha operação, né, é mais imprescindível é o uso de gráficos, porque, de novo, né, eu vou estar analisando o tempo, né, aquela oscilação de preço naquele tempo. Então, eu quero pegar aquela variação de preço. Então, sim, quanto mais curto o prazo for da minha operação, a análise técnica é muito mais eficiente. Ângela, agradeço pela sua participação no programa de hoje. Obrigada, Tati. Obrigada, investidores, e até a próxima. E o Analistas em Ação de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente domingo.